Olá, sou Michele Almeida, mãe da Maria Luísa, coautora do livro Dona de Si, Dona da Carreira e Dona do Seu Negócio. Atuo como consultora estratégica de negócios e sou fundadora da 8M Consultoria. E hoje nasce 8M Talker, um podcast com objetivo claro: compartilhar conhecimento prático, acessível e inspirador sobre a vida como ela é, sobre gestão, sobre cultura organizacional, sobre profissionalismo. E vivemos tempos desafiadores ultimamente, tanto na forma de liderar, como na forma de empreender e também na forma de nos relacionar com o mercado, com as pessoas. Mais do que nunca, estamos sendo convidados a tomar decisões com muita coerência e com muita consciência. E o 8M Talker é um programa da 8M Consultoria que se estrutura em duas frentes. São podcasts e são painéis, onde cada podcast ele terá uma trilha temática. E essa trilha que você ouve agora, ela se chama Dona de Si. É inspirado no livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira e Dona do Seu Negócio. Um livro publicado pela editora Lisboa e que traz aí como tema a nossa primeira trilha. E por isso que o episódio de estreia começa com um tema que nos sustenta até quando tudo parece incerto: a fé. Quem nos guia nessa conversa são duas mulheres que caminham com fé e com coragem. Babi Vasconcelos é uma mulher que transforma fé em ação e sonhos em legado. E Mariana Marques, uma mulher que traz na voz a doçura da escuta e na trajetória a força e a entrega. Você já faça sua inscrição no canal 8M Talker, já ativa a notificação e compartilha esse conteúdo com a sua rede de relacionamento. Vamos agora falar das nossas convidadas. Ela nasceu no Cerro, em Minas Gerais, entre montanhas e igrejas. Babi Vasconcelos, como todos a conhecem, carrega o Espírito Santo como força de vida e visão empreendedora como missão. Fundadora da Greenwich School e da Greenwich Turismo, Babi foi pioneira ao criar negócios com propósito. Isso ainda nos anos 70 e 80, associado à forte ação social. É casada com o cirurgião Fernando Vasconcelos há 49 anos, mãe do Bruno e do André e avó da Ana e da Maria. Babi também é voluntária no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde atua com projetos consistentes na área social. Atualmente, vice-presidente da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, e foi reconhecida, olha que chique, com o prêmio Responsabilidade Social e Empresarial. Hoje, ela nos traz a vivência de quem empreende, serve e lidera com fé, sem perder a doçura e a firmeza de quem é de fato dona de si. Babi, um privilégio ter você aqui na estreia desse primeiro episódio. O prazer é todo meu, Michele. Desde que eu te conheci, eu sempre te falei que foi um presente de Deus para mim, né? Minha colega do nosso encontro com Jesus, né? Que a gente faz 2 vezes por mês para falarmos de Jesus. De Jesus. E a gente abre, né? Essa trilha com esse tema tão rico. A gente tem aqui na mesa, são 4 cadeiras, né? E aí, quando a gente estava iniciando, falando com o Renato, a gente deixa a 4ª cadeira, mesmo que vazia, e aí, sabiamente, as meninas, né, elas trouxeram. É a cadeira de Jesus, pode deixar aí que ele está com a gente. É isso aí. E a nossa outra convidada, Mariana Marques. Mariana é mineira, psicóloga, psicopedagoga,
especialista em gestão escolar e em valores. Mas a biografia da Mariana vai além dos títulos. Ela é filha, irmã e titia, apaixonada por Jesus, apaixonada pelas palavras e apaixonada por pessoas. A Mariana, ao longo de mais de 17 anos, ela tem dedicado sua vida à educação e ao desenvolvimento humano, com formação que vão desde a liderança exponencial à comunicação de alto impacto. Mariana é CEO da consultoria IAVE e também conselheira da companhia Agnes. Mariana também é idealizadora do projeto que deu nome a um dos livros que ela coordena, Mulheres que Transcendem. Mariana também é coautora de várias obras, entre elas, o livro que dá nome à trilha deste podcast, Dona de Si. Hoje, ela compartilha com a gente não só sua voz, mas a sua história de fé, coragem e propósito. Mari, obrigada pela presença. Já estamos em um projeto muito bacana, que é o livro, e agora ter você aqui estreando conosco o nosso podcast. Eu que agradeço, né? Estar nessa mesa com a Michelle, com a Babi, eu falo que é um presente, né? Como a gente disse, Jesus já se fez presente aqui, ele preparou esse banquete, então a gente espera que todos vocês possam compartilhar e vivenciar com a gente esse podcast maravilhoso. Além do livro Dona de Si, Dona da Carreira e Dona do Negócio, que vai, né, nos nortear nessa trilha, eu trago também uma outra obra, que é Mulheres que Correm com os Lobos. E a autora, a Clarissa Estés, ela tem uma passagem que fala: toda mulher carrega uma alma selvagem que sabe quando parar e quando seguir. E eu convido que este episódio seja realmente um convite à escuta dessa alma. Além do livro Dona de Si, Dona da Carreira e Dona do Seu Negócio, tem uma outra obra que vai nos conduzir nessa trilha, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu destaco um trecho onde a autora fala: toda mulher carrega uma alma selvagem, que sabe quando parar e quando seguir. E que este episódio seja um convite à escuta dessa alma. Vamos dar início ao nosso primeiro bloco. Então, meninas, preparadas? Vamos beber uma água? Sim! Primeira viagem é primeira viagem. E aí a gente vai construindo e vai fazendo o negócio acontecer. Esse primeiro bloco, a gente vai falar da fé que nos sustenta, a fé que sustenta a nossa jornada. E vamos começar da raiz. E eu queria fazer, e eu vou trazer algumas perguntas para vocês. A gente faz a primeira pergunta para a Mari, depois uma para a Babi e depois uma em conjunto que nós vamos falar juntos. Mari, qual foi o momento da vida em que a fé deixou de ser só crença e passou a ser prática para você? Então, assim, quando a gente estava, né, construindo esse material, podcast, conversando com as meninas, eu falei que a prática é exigir de ritos, né? Então, a gente tem vários ritos, né, na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa crença. Mas eu costumo dizer para todo mundo que me conhece que o meu verdadeiro encontro com Jesus foi recente, foi em 2018, mas eu venho de um lar cristão, então eu venho de crenças, de práticas, mas foi quando eu ouvi ele, quando aquela voz dentro de mim disse: agora, para, respira. Então, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, muito mais que uma crença, muito mais que uma prática, é quando você entende e compreende, assim como essa cadeira, que ele se faz presente aqui. Então, ele se tornou uma coisa orgânica dos meus relacionamentos, dos meus dias. Eu gosto tanto dessa pergunta que eu vou pedir para a Babi responder também. E você, Babi? Quando foi o momento da vida assim que a fé deixou de ser crença e passou a ser prática? A fé sempre fez parte da minha vida, porque venho de uma família cristã, católica, né? Venho de uma cidade do interior onde tinha tantas igrejas que uma das diversões das crianças era ir às igrejas.
e mudei para Belo Horizonte aos 6 anos. Fui estudar em escola católica, Colégio São Paulo, de Freiras. Mas eu falo que acho que em cada momento a gente vai encontrando Jesus de uma forma diferente. Então, em 2011, eu tive um chamado que o padre Fernando Lopes, que atualmente está no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na época ele estava em Santo Inácio de Loyola, ele me chamou para participar da pastoral do Ministério da Eucaristia. E no momento eu fiquei perguntando para mim, será que eu sou digna, né, de entregar o corpo de Jesus para as pessoas? Então, neste momento, Jesus apareceu para mim de uma forma diferente. Eu senti Jesus tão assim próximo de mim, e quando eu disse sim, eu me entreguei a Jesus. Foi assim, de corpo e alma. E desde então eu acompanho o padre Fernando. Atualmente ele está no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que foi levado ao santuário o ano passado. E então, assim, eu acho que isso também me trouxe Jesus no dia a dia muito mais próximo. E o ano passado eu fui chamada também para participar da pastoral do batismo, né? Que é um dos sacramentos mais perfeitos, mais lindos que existe para mim. Todos são lindos, né? Mas o batismo é o primeiro sacramento. Uhum. Então, assim, também me entreguei de corpo e alma também nessa pastoral do batismo. Então, a prática aí da fé torna-se a cada dia mais e mais dentro da minha vida. E também o ano passado, como você sabe, né, eu criei um grupo, né, que eu recebo na minha casa 2 vezes por mês, e onde a gente estuda a Bíblia. A gente deu o nome, eu dei o nome de Encontro com Jesus. Né? Então, quando eu lembro o grupo, hoje temos um encontro com Ele. Ele está nos aguardando. Então, esse momento também é um momento que a gente põe em prática toda a nossa fé. Isso mesmo. É uma delícia, e cada momento que a gente está lá, a gente sai mais fortalecido e com a certeza de que Ele é vivo e que Ele está em tudo. Sim. Ele está no meio de nós. Bacana. O que mais fortalece a fé no dia a dia? Tem algum ritual? Tem alguma coisa assim? Fora, vocês já trouxeram, mas tem algo tipo assim, isso aqui eu não deixo de fazer. Então, né, dentro do que eu acredito, né, da minha relação com Jesus, assim, como a Bibi falou, né, que ela abre a casa dela para fazer um encontro com Jesus, onde ela agrega outros amigos para ter essa experiência à mesa com o Senhor. Todo dia de manhã eu tenho uma mesa com Ele. Então, meu café da manhã é com o Senhor. Então, assim, eu já acordo, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, obrigado por esse dia, né, faço a leitura da Bíblia, faço uma meditação ali, né. Hoje eu estava meditando até no Salmo 63, que quando Davi fala, Senhor, socorre-me, Senhor, né? Manifesta a tua misericórdia sobre minha vida, e escuto um louvor. E isso ajuda a eu me reorganizar e eu entender que nada foge do controle de Deus. É nada, que tudo está no controle dele. Então, quando a gente já começa o dia alimentando-se de Jesus, daquilo que ele deixou pra gente, que é a palavra, né? Que são louvores também, nos faz ver o mundo diferente. Então, quando você perde um ônibus, você respira e não murmura, você fala, obrigada, Jesus. Ou quando você não almoça, obrigada, Jesus, porque ele está preparando. Então, você começa a se tornar cada dia mais dependente dele. Então, você precisa gastar tempo com o Senhor. Assim como a gente gasta tempo estudando, a gente precisa gastar tempo com o Senhor. Muito bom, Mari. E na Bíblia, Jesus nos mostra que até o Filho de Deus, ele precisou se recolher, ele precisou meditar antes de tomar grandes decisões. Então, no empreendedorismo, vocês entendem a importância da liderança quando ela passa por o nosso autoconhecimento, quando passa por a gente ter a nossa espiritualidade em dia,
para que a gente possa liderar e ter ali uma gestão dos negócios de uma forma mais equilibrada? E aí, pode ir, Babi. Com certeza. Sem você ter, né, a sua espiritualidade em dia, sem você estar bem com você, você tem que se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa assim, muito importante. Às vezes as pessoas não pensam que o autoconhecimento é importante, mas a primeira coisa que você tem que fazer, como a Mari falou, ao acordar, né, eu rezo e peço para que Deus me guie naquele dia e que eu possa fazer que as pessoas reconheçam em mim um Jesus, sabe? Então, assim, quando eu vejo, né, que eu seja tão assim, igual a Jesus, que eu possa fazer o bem, que eu possa falar coisas boas para as pessoas, e logicamente que a gente é humano, então às vezes a gente faz alguma coisa que não foi bem e tudo, eu falo, Jesus, pedi para você hoje de manhã, você não me ajudou, vamos lá, vamos recuperar. Vamos recalcular a rota, vamos Então, ressignificar. Então, acho que a gente tem que fazer, né, o que a Mari falou, fazer as práticas do dia, para que a gente possa estar sempre em dia com a espiritualidade, em dia com a gente mesmo, para que a gente possa liderar. Eu que sou, né, empresária, que tenho que conduzir vários colaboradores, tomar decisões. Se eu não tiver firme na fé e firme na espiritualidade, eu não vou conseguir tomar as decisões certas. E quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sempre pergunto, Jesus, é assim que você faria? Você faria isso? Aí eu pergunto, será que Jesus faria isso? Às vezes eu tenho a resposta na hora, e aí eu sempre acerto. Acerto. Sim. Teve um momento que eu inseri essa pausa e essa meditação. Eu chamo de instalar um filtro. Porque a gente, quando faz essa pausa e busca respostas, né? E a gente é mais assertivo, menos impulsivo. Muitas vezes na hora da decisão, a gente já quer resolver, a gente já vem no primeira resposta, e quando a gente tem essa conexão e a gente está ancorado com nossa espiritualidade e na fé que nos guia, e a gente tem uma palavra de um líder que é exemplo para nós, e que a gente consegue se conectar, ele fala, ele sussurra e conduz para que a gente realmente tenha a melhor decisão. Sim, sem dúvida. Eu penso que, assim como a gente faz reunião de conselhos, né? A gente vai vamos fazer reunião de conselho, é você ir com Jesus, sabe? Aí você tira um tempinho, vai no jardim, vai numa sala, vai no banheiro, café, não sei. toma um café. Respira mesmo, porque nós somos emoções, as nossas emoções gritam. Lá em Gálatas 5 vai falar, né, dos frutos do Espírito. E o domínio próprio é um dos que fazem a gente ter o controle para ouvir a voz do Senhor e ser mais assertivo. Porque se a gente se orientar pelo que a gente está vendo, a nossa alma vai gritar, a gente vai querer brigar, a gente vai achar que é dona da razão. Aí tem hora que Jesus fala assim, olha, eu sabia que Judas ia me trair, mesmo assim eu tive compaixão dele. Uhum. Eu sabia que Pedro ia me negar, mas mesmo assim eu tive compaixão dele. Por muito pouco, né, Babi, igual você também trabalha liderando pessoas assim como eu, a Michelle dando consultoria, às vezes a gente olha, gente, eu não acredito nisso que eu tô vendo essa pessoa. Aí o que a gente tem que fazer? A âncora, que é Jesus. Porque senão, se a gente deixar a nossa carne ir, a nossa tomada de decisão não vai ser tão assertiva e nós não vamos cumprir aquilo que fomos chamados para fazer, que é ser semelhante a Cristo. E passa por essa escuta, por a escuta genuína, né? Isso. E escutar, como a Babi trouxe, a nós mesmos, né? Nosso autoconhecimento. E junto com isso, estar pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Uma coisa também que eu faço muito, e eu já falei isso lá no nosso encontro, que toda vez que eu tenho uma reunião importante, que eu tenho que tomar uma decisão importante, a gente clamar o Espírito Santo, rezar a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, né? Fazer essa oração, pedir que o Espírito Santo nos guie.
E eu também falando de salmo, que vocês citam um salmo aí, um salmo também que eu rezo muito, que está sempre comigo, é o Salmo 121. Né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo sei de corre, assim, todas as horas que eu estou com algum apuro, a ele. Eu olho para cima, né, e falo, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, acho que é muito importante a gente ter assim, uma coisa também para a gente se agarrar, né? Sim, né? E dentro da neurociência, o que a gente traz também dentro do livro, né, Michelle, Dona de Si, ela vai falar sobre isso, você trazer o conhecimento, palavras são sementes. Então, quando você recita o Salmo 121, 63, também amo ele, eleva meus olhos. Quando você eleva, automaticamente você manda um comando para o seu corpo, o seu cérebro acalma, tira aquela ansiedade, né? Que é aquilo que vai acontecer. E aí você volta pro estado presente e você sabe, gente, pra que eu tô desesperada? Quem que é o dono do negócio? Quem que é o dono? Eu falo assim, se eu sou herdeira, resolve. Eu sou tua filha, então, ó, tá entregue. Tudo que foi o senhor que criou, inclusive esse problema, essa pessoa aqui, né? Que problemas geralmente são pessoas que dá estratégia com ela ou com ele. Com os clientes eu falo a mesma coisa, somos tudo herdeiro, já é tudo nosso, a gente só tem que se apropriar e ele vai resolver. É isso aí. E nesse quadro, para fechar esse primeiro bloco, tem uma pergunta. Raiz da escolha. Qual foi a escolha mais difícil que vocês fizeram por confiar em algo maior? Teve alguma escolha assim que foi com a fé, que foi confiando nesse Deus que vocês fizeram essa escolha? Tem algum que vocês destacam? Acho que todas as escolhas que eu fiz na minha vida foi confiando em Deus. Quando eu montei o meu negócio em 1970, final de 73, início de 74, né, que já tem 51 anos que eu fundei a escola, Greenwich. E depois, na década de 80, eu estava grávida, em 88, eu estava grávida do meu segundo filho, do meu caçula. E os alunos pedindo que a gente organizasse viagens para que eles fossem, né, praticar o inglês aprendido, as línguas aprendidas na escola. Eu fundei o turismo, então foi tudo confiando em Deus, né? Quando eu me casei também, né? Casei com o homem que eu me apaixonei à primeira vista, e também foi confiando em Deus. Então, todas as escolhas que eu já fiz até hoje foi confiando em Deus, confiando em Jesus e confiando em Nossa Senhora, né? Porque a minha mãe era devota de Nossa Senhora do Sagrado Coração e ela fazia novena de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E quando eu casei, todos os filhos que casaram, ela dava de presente a imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, foi confiando em Jesus, em Nossa Senhora, que eu fiz todas as minhas escolhas. E graças, né, a eles, eu fiz boas escolhas. Boas escolhas, né, Babi? Eu, assim, tô aprendendo, né? Então eu falo uma coisa muito marcante, assim, que apurando essa escuta, sabe? Ouvir o Espírito Santo, saber que é Ele, foi recente. Eu exonerei um cargo público de quase 17 anos na rede pública para fundar a minha empresa. E o Senhor só me disse, anda sobre as águas. Não fez sentido para ninguém, todo mundo falou, você é doida, funcionário público tem estabilidade, e Deus falando comigo assim, vai. E eu me recordo assim, né, que nesse processo, a minha mãe, ela era viva, e ela falou assim, olha Mari, se Deus falou, vai. Aí eu falei assim, mãe, aí eu fui orar de novo, aí quando eu cheguei lá no hospital, ela falou assim, Mari, Deus já te falou o que é para você fazer. Faça. Então, assim, foi confiando no Senhor, porque nessa transição, né, quando eu exonerei o cargo público, não sabia muito bem o que ia acontecer, não sabia para onde eu ia, se eu ia para o consultório, né, para atuar como psicopedagoga, não sabia muito bem, e o Senhor foi conduzindo, só que o Senhor, nesse momento também, né, por isso que eu falo, foi quando eu aprendi a ouvir Ele. Um dia antes, Ele me disse que ia me levar a águas tranquilas, né, Salmo 23, né, e eu ficava assim, gente, tá tão bagunçado, que água tranquila é essa, né?
E aí minha mãe chegando lá, ela me recitou também esse salmo e falou assim, Mari, lembra de uma coisa, não importa o que aconteça, nunca volte para trás. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, que tá lá em 1 João, né, 4:8. Eu sem entender nada e no outro dia, infelizmente, tive a notícia, né, que o Senhor decidiu recolher ela. E aí é sobre isso. Aí eu, literalmente, foi a minha experiência mais forte, sabe, Babi Michele? Muito forte com Jesus, de saber, Jesus, e aí? Porque, né, a mãe, que, né, não sabe o que a mãe significa pra gente. Eu falei, e aí, o que vai acontecer agora? Pra honra e glória dele, também há 2 anos, caminhando, e cada vez mais, sabe, Babi Michele? E reforço a honra de estar nessa mesa com mulheres que já caminharam mais do que eu, falar, escuta e decide o que ele falar, que você vai viver só o extraordinário. Eu com 21 anos eu engravidei e foi uma gravidez que não foi planejada, e quando eu escolhi ter minha filha, eu sentia a presença e quanto aquela criança ia transformar a minha vida, e que ela era um presente, né? Era uma dádiva, assim. Então, a escolha de ter Maria Luísa, de receber aquela criança mesmo não planejada, foi, acho que, o testemunho maior da minha fé, de que ele estava comigo e que tudo que ele preparava na minha vida, né, era o melhor que podia acontecer. Então, assim, aos 21 anos, aquele momento para mim foi muito forte, e eu tinha certeza do que eu tinha no ventre uma pessoa enviada por ele, que iria melhorar a minha vida e me melhorar a cada dia, e é a melhor parte de mim. Então, eu destaco essa escolha aos 21 anos, assim, foi uma coisa bem interessante para mim também. Meninas, muito bom, hein? E aí, vamos lá para o segundo bloco? Ó, estamos aqui com meia hora. Ó, primeiro podcast, ó. Muito bacana. Me conta uma coisa. A vulnerabilidade de Cristo nos inspira como aceitar fraquezas e limites sem perder o propósito. Por quê? A gente tem muita fé, e em alguns momentos as pessoas dizem assim, é fácil falar, porque o dia a dia é cheio de altos e baixos. Tem o joio e vai ter o trigo, né? Mas o trigo, para a gente dar voz a ele e dar luz e permanecer no propósito, é desafiador. Então, esses limites do dia a dia, esses desafios, as nossas vulnerabilidades, como que vocês trilham para não perder o propósito e não fraquejar? Me conta aí, Mari. Então, eu acho que, né, a primeira coisa, você tem que estar muito claro quem são, qual é o seu valor e seus princípios. Isso tem que estar assim, muito, muito definido, você tem que saber, né? Segunda coisa é você entender que ser vulnerável não te faz ser fraco. Ser vulnerável te faz dar oportunidade para a manifestação do Espírito Santo. Ser vulnerável te faz entender que, diante desse mundo caótico que nós estamos vivendo, né? Em várias esferas, em várias organizações, é a nossa fé, você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, que vai te ajudar a manter um equilíbrio. Assim como o Babi disse antes, tem hora que a gente vai errar, somos humanos, né? A nossa carne vai gritar, nossos desejos vão gritar, mas a probabilidade da gente errar, ela é um pouco menor quando a gente entende que o Espírito Santo sabe o que já foi, o que está sendo e o que será. Então, quando Cristo, né, ele traz as suas vulnerabilidades, assim nós também temos que trazer as suas vulnerabilidades. Igual ele sabia, os 12 discípulos estavam com ele sabia da vulnerabilidade dos discípulos e a dele também. Mas ele permitiu que essa oportunidade fosse para a manifestação da glória de Deus. Então, é esse caminho que nós precisamos traçar também. Recentemente eu tive uma situação no meu meio corporativo um pouco ruim, sabe? Uma situação que uma determinada pessoa falou assim, não, mas você foi dissimulada, você não foi fiel, você não foi isso. E o Senhor, Babi, falou, fica calada.
fica calada. Aí você vira e fala assim, gente, como que eu vou ficar calada diante de uma coisa que eu tenho certeza que eu não fiz? Fica calada. Fica calada. Acolhe e tenta entender o que eu tenho pra você. Então, às vezes a gente tem muito a dizer, a gente acha que tem muito a dizer, e às vezes a gente só tem o silêncio. Então, Jesus nos ensinou muito, mostrando a vulnerabilidade, muitos tempos, silêncio. O Senhor sempre falava, mas ele estava ali em silêncio, principalmente nos momentos de vulnerabilidade, quando ele vai à sinagoga, quando a Maria Madalena é jogada ali aos pés dele, né? E ele tá ali desenhando, quando o cego é retirado da cidade para ele curar. Então, assim... Ele é testado o tempo todo. O tempo todo. E aí, quem somos nós para não sermos testados nas nossas vulnerabilidades? Né? Quem somos nós para não ser atacados naquilo que nos torna mais frágil? Por exemplo, hoje eu estava conversando um pouquinho antes com a Babi, a minha sobrinha Maria Flor, assim, é paixão, né? Meu sobrinho Joaquim tá chegando, meu pai Valdir, meu irmão Henrique, minha cunhada Aline, é minha família. Quando fala alguma coisa, você quer ir, né? Mas e aí? Mas calma, né? E aí eu acho que é esse caminho. Então, a vulnerabilidade eu não vejo como defeito, eu vejo como uma grande oportunidade para nós sermos moldados e moldar o outro também. E Jesus, ele liderava com autoridade, mas também com compaixão. Como trazer esse equilíbrio para as nossas relações profissionais, Babi? Esse equilíbrio, às vezes, é difícil, né? Mas como eu te falei, que eu sempre pergunto como que Jesus agiria, então... Às vezes fica, nesse horário eu falo, fica fácil, né? Porque Jesus sempre dá a resposta, né? Então eu sempre pergunto se eu estou agindo como eu gostaria que agissem comigo, né? Porque quando você fala, Jesus ama o próximo como a si mesmo, então você pergunta, eu estou fazendo se eu tivesse feito para mim? E pergunto também, Jesus faria isso? Então, aí, eu acho que isso é compaixão, né? Então, às vezes, você tem que tomar decisões que não vão agradar a pessoa. Por exemplo, dispensar um funcionário, né? Falar a verdade para aquele funcionário, porque eu sou sempre a pessoa que quer falar a verdade, né? Então, tem o pessoal do RH que sempre quer falar, faz assim. Eu falo, gente, a pessoa tem que saber por que ela está sendo dispensada. O feedback tem que ser realista, mas a gente né? tem que ter compaixão também, né? Então, eu preocupo muito com essas coisas e, às vezes, isso no mundo corporativo não tem muito lugar. Então, eu sofro muito com isso, para te falar a verdade, eu sofro muito. Então, né? Mas... É uma coisa que a gente tem que lidar com isso, né? Não tem como não lidar, então assim, não é fácil. Não é fácil, equilibrar. Equilibrar. Às vezes a gente fica meio desequilibrado, de falar com toda sinceridade, não é todas as vezes que a gente consegue um equilíbrio. Porque tem verdades que são inconvenientes, mas elas são necessárias. Sim. Né? E quando a gente está no papel de liderança, a gente é responsável pelaquela pessoa, pelaquele profissional. Então, você dá um feedback assertivo, você chamar a pessoa e levar aquela orientação, dizer assim, foi isso, aconteceu dessa forma, e para que também não seja só na hora do desligamento, né? Ao longo da carreira daquele profissional, a gente está dando esses feedbacks constantes para que a pessoa vá melhorando. E sim, se não conseguiu se adequar ali à cultura da organização, às normas internas, e não está aderente, aí sim a gente faz o desligamento. E eu tenho uma coisa, Michele, que eu sou a diretora-geral da empresa, mas eu tenho como norma: ninguém entra na empresa para trabalhar sem conversar comigo. Depois que passa por todos os processos seletivos, eu falo, eu vou ter uma conversa olho no olho. Legal. E aí, às vezes, a pessoa já passou por todos os processos, excelente, vai entrar. Eu tenho aquela intuição, que eu falo que eu acho que é a voz do Espírito Santo, que me diz que aquela pessoa não vai se enquadrar no nosso cultura time, ali, na nossa cultura empresarial. Ou, então eu aviso para os departamentos,
E às vezes bate de frente, né? Fala, não, mas ele tem esse currículo, ele é isso, aqui. E quando fica, né, eles vão contra a minha opinião, sempre dá errado. Né? E na hora de demitir também, sabe? Ninguém é demitido sem passar por mim. Olha, sabe? gente, olha que valor que a Babi está trazendo e serve aí de exemplo para quem está nos ouvindo. A gestora, a diretora da empresa, tanto na hora da admissão quanto na hora da demissão, o funcionário passa por um bate-papo ali com ela. Isso é muito rico, né? Porque já na chegada já direciona, já fala Falo tudo. Sim. Missa de, como que diz, né? A missa de corpo presente. Super transparentes. E na hora que vai embora também, na hora que ele é demitido, o RH faz todo o processo, né? Tem o coordenador também faz, mas vai conversar comigo. Não assina a demissão sem conversar comigo. E aí, se eu achar que é importante, eu vou falar qual que é o motivo, se for um motivo sério, sabe? E eu tenho um caso de uma pessoa que o motivo que ela foi demitida foi porque ela mentia, sabe? Assim, faltava e mentia, coisas graves. Falava que o filho estava doente, que a mulher tinha caído, tinha machucado, que não sei, que ele tinha estado no CTI. Inventava mil coisas. Isso já tem bastante tempo, por isso que eu vou contar, porque acho que ninguém vai nem lembrar disso. Então eu falei, gente, essa pessoa precisa de ajuda. Então eu vou falar para ela a verdade. Legal. Então, depois que passou todo o processo, eu falei, olha, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa espetacular como pessoa. Você é um ótimo profissional. E eu vou te contar uma coisa, porque você foi demitido. Porque você mente isso. E eu vou te aconselhar você fazer um tratamento. Você pode se recuperar. Pronto. Ele começou a chorar na hora e me agradeceu. Olha, Babi. Me levantou e falou, eu vou fazer um tratamento. Depois eu fui acompanhando, ele fez o tratamento. Ele hoje trabalha em uma empresa muito espetacular e conseguiu melhorar. E vai ser grata a você pro resto da Porque vida. ele tinha essa doença, né? E nem sabia, necessidade, né? de mentir. E perde oportunidades. E muitas vezes, se a gente não tem um líder com essa consciência, ele vai continuar, né, tendo problemas em outros lugares e de relacionamentos. E naquele momento, a gente ali consegue recuperar e consegue Quer dizer, desenvolver. eu arrisquei, né? Porque ele podia ter... Sim. Um embate. Mas foi a voz do Espírito Santo ali. Você deve falar com ele que você vai poder ajudar. Sim. Eu recentemente também passei por uma situação onde eu precisei, né, ter uma conversa franca com um cliente. E eu fiz assim, eu vou estar arriscando, mas minha voz interior está dizendo para eu chegar e ter essa conversa. E corri o risco de perder o cliente. E graças a Deus foi assertivo, a condução foi oportuna e o cliente agradeceu por aquela conversa e que estava disposto realmente a seguir de uma outra forma para que o negócio, né, prosperasse e que os resultados que a gente tinha, o planejado que a gente tinha desenhado acontecesse. Então, nessa minha jornada aí de 23 anos de liderança de pessoas, eu tenho comigo que eu sou responsável pela carreira daquela pessoa. E uma vez que eu sou responsável, eu tenho que ir com ela com a verdade. Eu tenho que ser sincera com ela, para que eu possa ajudá-la a transformar. Porque os líderes que passaram pela minha vida, nesse meu percurso, nessa minha trajetória enquanto carreirista de empresa, foram as pessoas que não só bateram no meu ombro, mas as que puxaram minha orelha, que me chamaram para conversas difíceis, que me orientaram. E essas pessoas me transformaram como profissional. Então, para mim, eu tenho essa importância também, assim, e eu devolvo para meus liderados. É tudo filho.
como se fosse tudo filho. Enquanto eu estava trabalhando na liderança direta com as pessoas, e Maria Luísa muitas vezes em casa dizia assim, mãe, a senhora tem 145 meninas, eu fiz, tenho 145, tudo chama pelo nome, tudo bota ali, vamos tomar um café, para que a gente possa orientar essas pessoas e que elas sejam profissionais melhores, né? Então, Sim. muito bom. Mas a Babi, ela traz uma coisa que eu queria destacar no processo de gestão dela, né? Que a gente chama no caminho, chama economia ao natural. Que é uma gestão que você olha para o ser. A economia das gentes, não só pelo serviço e produto. E ela encontrou, né, ouviu um coração ensinável. Igual ela falou, eu poderia ter, a pessoa poderia ter me falado de outra forma, tal, mas um coração ensinável. E às vezes a gente esquece disso, queremos tratar as pessoas como objeto, e não é. Então, parabéns, é um processo que eu acho que deveria, como a Michelle falou, para outras empresas aderirem, porque quando a gente tem isso aqui, você pode estar mudando o destino, a vida de uma pessoa com uma palavra, né? Um café que você vai tomar. Vários, né? meu Deus. Uma mensagem que você manda, né? Ou um silêncio, como já aconteceu comigo, ficar em silêncio. Então é sobre isso. É sobre a gente deixar o Espírito Santo nos guiar para que a nossa liderança seja uma liderança cada vez mais assertiva, né? Em um mundo que grita e não escuta, né? O tempo todo. Muito bom, vamos agora uma frase. Hoje, se eu perguntar para vocês uma palavra, uma frase que guia vocês, o que é que vocês trazem, o que é que vocês podem compartilhar com quem está nos escutando? Eu acho que o que me define determinação. Sou uma pessoa muito determinada, né? E a gente fala assim, no meu dia a dia, né, durante esses 51 anos, né, que eu fundei a empresa, as pessoas às vezes me perguntam, foi empresa fundada pelo seu pai? Eu falo, não, eu tinha 5 anos quando eu fundei a empresa. Mas eu estou muito determinada, porque dificuldades eu encontrei pelo caminho. Com certeza, e ainda encontro. Sim. Né? Muita determinação, muita fé, acreditar, né? Acreditar que mesmo com as dificuldades, mesmo com os empecilhos pelo caminho, né, eu tinha sempre alguém me amparando, porque se eu não tivesse, eu não teria ido em frente. É um conjunto, né? Eu falo assim que quando a gente para ver o sucesso, o resultado, quando vocês trouxeram as escolhas que a gente faz, é a base da família, né? Tem uma rede de apoio, é a fé. Então, não é do nada, não é por acaso, né? Então, quando a gente está aqui numa mesa rica como essa, com tantos depoimentos, com essa jornada, né, de vocês duas, fica cada vez mais a certeza de que é uma construção, né? Quando o propósito, até chegar no propósito, tem um processo. E o processo é desafiador. Sim. E para você imaginar, né, quando você falou das vulnerabilidades e das falhas, né, você imaginar que há pouco tempo, né, nós passamos por uma pandemia. Então, gente, vocês não podem acreditar o que foi para minha escola. Uma escola livre, onde as pessoas não precisavam estar da noite para o dia, ficar uma escola fechada. Eu tive que colocar os alunos, né, online, sem ter essa experiência, sem ter essa estrutura, né, e 1 ano e meio fechada. Então, assim, isso aí foi eu estava totalmente vulnerável, entendeu? Totalmente sem saber. Então, pensei em desistir, Depois, o reerguer, pensei em desistir, sim. Mas a determinação continuou. E até hoje as coisas não estão fáceis, né? Para ninguém, eu acho, né? Principalmente para quem ainda, né? As coisas ainda estão, assim, as pessoas que costumaram ter aulas online querem continuar online. Então nós temos que cada vez estar melhores. As crianças querem ter
presencial, né? Então a gente ainda está reerguendo. É um novo formato, né? E é tudo completamente diferente. Diferente, mas graças a Deus ele, estamos de pé. O turismo na época, você imagina, virou zero. Então, dos seus 2 negócios diretamente afetados, né, Babi? Eu lembro que meu filho, caçula, escreveu um texto que os clientes ligavam, né, estavam fora. Nós trouxemos todos os clientes que estavam fora, né, de volta. Teve cliente nosso que foi mandado para fora de hotel, ficou na rua. E eles conseguiram trazer, meus filhos que estão no comando do turismo hoje, conseguiram trazer todos os clientes de volta. E o meu filho escreveu um texto falando que com lágrimas nos olhos, eles traziam um a um, não queriam saber o que era, se iam perder dinheiro, se não iam, sabe? E falando que eles queriam resolver o problema. Isso. Né? Perderam muito materialmente, mas ficamos, né, no zero. E ficou em paz. E não deixamos cair a animação. Entendeu? Meu filho começou a fazer lives, na época estava surgindo as lives, né? Olha que legal. Fazendo viagens, né? Na live. Hoje nós vamos viajar para a Grécia. Convidava um chefe de cozinha para fazer algum prato, como se estivesse viajando para a Grécia. Né? Enquanto isso, o nome foi mantendo a marca, mantendo vivo o negócio. E quando for fazendo parceria com hotéis, com outras coisas de turismo, quando voltou, né, a normalidade, voltou forte. Né? Então, hoje, eles mantêm o turismo, né, com a GW Travel, tem a nossa filial em São Paulo, e o caçula está morando na Califórnia fazendo empreendedorismo com jovens. Então, se não fosse essa determinação, sabe? Por isso que eu falo que eu sou movida a determinação. A gente tem que ter um propósito e ser determinado, né? E ter fé que vai conseguir. E tem uma passagem que fala aqui: Jesus andava entre o povo, ouvia, acolhia e ensinava. E mesmo diante da cruz, ele permaneceu fiel ao que ele acreditava. E tem tudo a ver com o que você acabou de trazer. Então, e tem aquela velha frase: se não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Né? Então, assim, essa determinação faz parte e faz toda a diferença na sua trajetória. Quando você fala, o olho brilha, é contagiante, né? E assim, olha que presente, hein? Não deixa de fazer inscrição no canal, compartilhar esse conteúdo com sua rede de relacionamento e ativa a notificação que vem mais podcast por aí. Mari, e você? Conta aí. Legal, assim, vou voltar um pouquinho lá no que eu comecei a falar, né? Você tem que ter um propósito e você tem que estar muito definindo os seus valores, né? Os valores aqui da Babi estão muito definidos para mim. Fé e determinação, sim, são 2 valores muito fortes, né? A fala dela. No meu são 3, é a fé, a lealdade e a coragem. E eu falo que quando você tem fé, você chama a existência aquilo que os olhos naturais não veem. Então você precisa acreditar naquilo que o Senhor colocou na sua mão, naquilo que o Senhor está dizendo para você. Mesmo, igual no período da pandemia, você falou, né? Mesmo que a maré, meu Deus, nada veio e vai construindo. Né? E a lealdade, ela vem dessa questão de você estar ali para o outro. Lealdade não quer dizer de você sair contando tudo que você ouve, que você fala, não é você ser leal aos seus princípios. Você ser leal àquilo que o Senhor colocou. Não importa o caminho, você sabe que você veio para servir, acolher e cuidar os outros. Se vai ser reto, se vai ser montanha-russa, não sabemos. E a coragem, né? Tanto que é uma das passagens que mais aparece na Bíblia, né? Seja forte e corajoso. Né? Lá em 1 Josué 1,9 fala muito sobre isso. E eu acredito que é isso que nos move. É isso que vai nos fazendo trilhar caminhos, sabe? Que para muitas pessoas não fazem sentido. Mas é um caminho como um rio, que ele perpassa alimentando outras pessoas e se alimentando também. Porque na pandemia também foi desafiador para mim. Na época eu estava na área da educação
e fechou. E aí como que a gente faz? Como que a gente acolhe as crianças vulneráveis? Porque os pais tinham que trabalhar, porque alguns serviços foram considerados, né, essenciais. Como a gente faz com isso tudo? Então a pandemia, ela trouxe vários ensinamentos para todos nós, mas cabe a cada um a querer acolher. Poderia ter desistido, poderia ter, não, né, isso não é para nós. E não é sobre isso, é sobre você ter um propósito, você ser intencional. Então, quando a gente acorda de manhã para falar com Jesus, a gente é intencional, vamos tomar um café. Quando a gente está aqui com a Michele nesse convite, eu e a Babi, somos intencionais, porque a fé, ela move montanhas. A fé, a espiritualidade, né, já tem uma ciência agora super forte também, já mostrou. Comprovado, o quando cérebro você tem fé, pessoas em estados terminais têm coisas diferentes, elas reagem melhor do que pessoas que não acreditam. Mas eu gostaria de finalizar deixando 2 versículos, que são os versículos que tem queimado, vários queimam na gente, assim, mas... O Espírito Santo, nessa hora ele vem e arrebata esses e queima, 2, né? assim, que estão queimando muito no meu coração, né? Que um é o que está lá em João 4,8 fala, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você ama o outro, você se importa com o outro. Não é sobre o dinheiro, como você disse, Babi, a Michele também disse, não é sobre status, é sobre como o outro vai ficar. É o como indivíduo, o outro né? vai viver. E o outro que está lá em 1 Coríntios que fala, né? E tudo voltado para o amor, né, gente? Eis que permanece a fé, a esperança e o amor. Dentre eles, o amor é o maior. E o amor, não tô aqui para romantizar, não, porque o amor, ele exorta, como você falou. Quantos líderes também eu já tive que me sentou numa mesa para me ensinar. Então, o amor, ele que faz a gente fazer tudo isso que a gente está fazendo. Ele que fez os 53 anos da empresa da Babi, tá ali, transformando vidas, dando oportunidades, ampliando conhecimento, e muito mais conhecimento, que eu fiquei até curiosa, a tratativa com os colaboradores. Então é o amor que fez você escolher a sua filha lá naquela época e fazer toda essa transição. Então é ele quem é o amor, que fez verbo e carne, Jesus. Então assim, é ele é a base de tudo. O padre Luiz, eu frequento a igreja ali do São Bento, né? E o padre Luiz Henrique, ele fala do amor doação. E é a principal característica enquanto cristã, né? Esse amor, olhar o próximo, né? Em alguns momentos no nosso estudo lá, o Lúcio também traz isso, onde a gente, não adianta só a gente falar, e se a gente não vive o outro, o irmão na irmandade, na igualdade, no amor, né? Então você olhar e de fato enxergar aquela pessoa como teu irmão, como teu semelhante. Como membro, né? Membro desse corpo. E fazer por ele, né? O centro da cidade, a gente tem as políticas públicas, mas tá desafiador, total, né? E eu estava, no sábado, eu fui comprar uns produtos lá e eu tive a abordagem de uma pessoa que era morador de rua. E naquela hora eu lembrei do nosso encontro e olhei para aquela pessoa de fato de uma forma muito diferente. E naquela hora eu pude praticar esse olhar. E ele estava com um terço e eu estava com o meu terço também na bolsa. E foi a hora que eu fiz assim, aí eu peguei meu terço, eu fiz, pega o seu aí também, ó, tamo junto na Irmandade. Então assim, e a conversa, e o rapaz da loja ficou meio assim, tipo assim, cuidado, não dá muita, trela, assim, né, de preocupação de fato, mas naquela hora eu me senti ancorada ali e firme. Você deu um amor doação, e deu amor total doação, e foi tão bom, né, essa experiência. Então, Mari, muito, muito boa essa reflexão, né, do amor, e ele é que nos move, né, e nos diferencia, gente. Sim, total. E assim, para fechar, quantas vezes hoje a gente já encontrou com Jesus? E a gente às vezes não percebeu que encontrou. Olha aqui, quantas. Ele é a manifestação. Aqui, né? Ó, tá aqui. Várias vezes. E é isso, Jesus, ele se manifesta na sua multiforme. Basta a gente querer ser tocado por ele e tocar vidas através da nossa vida para a manifestação do amor dele. É isso. Muito bom.
Meninas, estamos chegando aí ao final desse episódio. Dona de Si, Mulheres na Fé. Será que tem fé? Tá cheio de fé esse episódio, hein? E eu queria, pra gente encerrar, que vocês pensassem que há 10 anos, a mulher que vocês eram, se fosse para escrever uma carta da mulher que vocês são hoje, o que vocês escreveriam para essa Mariana de 10 anos atrás e essa Babi de 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, eu estava com um propósito e estava recebendo o maior presente da minha vida, que foi a minha primeira neta. Olha! Que se chama Maria. Olha o nome, gente. Maria. Não tem nome mais lindo, né? Eu sou suspeita, minha filha é Maria. Minha sobrinha também é Maria. Simplesmente Maria. Né? Então, aí eu... No dia que ela nasceu, eu pensei, nasceu uma menina, né, que as enfermeiras inclusive falaram, nasceu uma menina de escova progressiva, de tanto cabelo que ela tinha. Uma boneca linda. E eu pensei, Jesus, será que eu mereço tanto? Né? Eu não tive filhas, tive 2 homens, meninos. E Deus me presenteou com uma menina. Olha. Né? E os meus filhos brincaram agora lá em casa, até o canil vai ser casa de boneca. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por bonecas, realmente. Tenho minhas bonecas que eu brincava quando na infância. E não tive filhos, então minhas bonecas estavam lá para Maria. Então, foi 10 anos atrás, eu escreveria para mim, falando assim, obrigada, né, Jesus, obrigada, Nossa Senhora, por ter me presenteado com a Maria. Né? Momento. E neste ano também, eu fundei um novo negócio do Grupo Greenwich, que foi uma escola que chama Greenwich Kids. Olha! Que foi a escola de inglês feita sob medida para crianças. Olha, tá vendo aí? Então, qual é o arroba, Babi? Fala aí pra gente. Arroba Greenwich Kids. Mas atualmente nós estamos com o arroba Greenwich.oficial. Pronto. Juntamos os dois, né? Mas a escola chama Greenwich Kids, feita sob medida para crianças, e que a primeira aluna foi a Maria. Nasceu propósito junto, né? E aí ela fala, essa escola foi feita para mim. Ela foi a primeira aluna, já está falando inglês, né? Super bem. Então, assim, foram 2 coisas que nasceram neste ano, né? Eu comecei o projeto no ano de 2015, ficou pronto no final, então com 1 ano e pouco já entrou na escola. A escola é de 2 anos em diante. Olha, muito bom. Toda temática. Então, assim, esse ano eu ia escrever para mim isso, olha, você teve, né, 2 grandes... E essa escola de criança, para mim, eu falo que é a menina dos meus olhos. Gente, eu sou apaixonada com criança. Olha que exemplo de empreendedorismo, de empresária, que trouxe aqui pra gente com esse olho brilhando e já depois de 53 anos. 51 anos. Tá fazendo, o ano passado a gente comemorou 50 anos. 50 anos. Ainda estamos comemorando os 50 anos. E aí o jubileu. E agora tá nascendo outro projeto. Aí, ó. Muito bem. E Maria como mascote do negócio. Depois veio a segunda neta, a Ana, que também é aluna lá do Greenwich Kids. Eu também vou, viu? Estou precisando melhorar esse inglês. Temos o Greenwich, né? Para adultos, adolescentes, para empresas também. Muito bom. Muito bom. Todo mundo para estudar. Nossa. A Mari já vem, né? Eu achei, com certeza. Mari, e a você? O que você escreve para Mariana de 10 anos atrás? Para mim é um pouco assim, não emocionar, sabe? São tantas coisas que já aconteceram nesses últimos 10 anos, assim, que eu vejo a bondade do Senhor, a fidelidade, a graça dele, a graça imerecida, né? Porque, como ela mesma disse, a gente olha pra gente e fala assim, meu Deus, eu mereço. Eu mereço. Eu diria para Mariana, de 10 anos atrás, seja forte e corajosa, porque foi eu que vos ordenei.
E eu acho que é isso, sabe? Assim, eu ainda tô no processo, né? Aí, mas feliz por eu não ter desistido de mim mesmo. Não ter desistido diante de tudo que foi acontecendo, das diversidades. E diria, olha o tanto de pessoa extraordinária que eu te apresentei. Então, assim, é isso, sabe? Seja forte e corajosa. Porque é isso. O Senhor ainda tem muito mais a fazer, mas a gente precisa se posicionar, né? Então é isso. Saber receber, né, Mari? Total, receber. Isso, eu falo que a gente doa e tem dificuldade de receber. E o reino, ele é muito organizado, né? Eu acho que a empresa mais perfeita é o reino. É o nosso, é um exemplo de liderança, né? Então, o Senhor, você abençoa aqui, ele vai te ajudar aqui, sabe? É o tempo todo, né? Um compartilhar, uma compaixão. Então, é isso, gente. Seja forte e corajosos. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Agradecer a Babi, agradecer a Mari por ter participado conosco aqui desse primeiro episódio, Dona de Si, Mulheres na Fé. Convido a você que está escutando a seguir o nosso canal e a assistir os próximos episódios, que estarão também cheios de coisas ricas, como essas meninas trouxeram aqui para com esse momento maravilhoso que fomos agraciados e, acima de tudo, com o Espírito Santo entre nós. Eu agradeço mais uma vez a vocês por compartilhar suas histórias, suas vidas e dar tanto exemplo para a gente, testemunho de fé que vocês trouxeram aqui. Nós que agradecemos. É um momento muito especial. Que bom. Segue lá.